Olá, alunos. Aqui é o professor Gleison e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a função afim, falando agora do gráfico da função afim. Como dissemos anteriormente, o gráfico da função afim ele é composto por uma reta, como vocês podem ver aí. E essa reta ela tem um domínio real e uma imagem real. Porém, é claro que, dependendo das condições em qual a função está representada ou o tipo de fenômeno que ela está modelando, ela pode ter limitações no seu domínio. E além do estudo do domínio que fizemos na lição anterior, que também implicam nisso. Mas vamos nessa parte estudar funções que têm domínio e imagem real. Como eu faço para construir o gráfico de uma função afim? Nós vamos aprender de duas formas, tanto no GeoGebra como manualmente. Digamos que eu tenho aqui a função, né? Primeiro eu tenho que ter o plano cartesiano para marcar os pontos e ter uma função. Então vamos lá para o nosso caderno. Vou colocar aqui uma função f de x igual a 2x mais 4. Menos 4, para ficar melhor. E aqui eu tenho um plano que eu construí com o eixo x e o eixo y e vamos fazer essas funções. Quando eu expliquei sobre funções afins lá na lição anterior ou no vídeo, no capítulo anterior, eu ensinei a você usar a tabela. Se você não viu este vídeo, pode procurar aí na lista que você vai encontrar esse vídeo lá. Mas aqui a gente vai refazer aqueles cálculos. Primeira coisa, a gente tem que construir uma tabela de valores possíveis. Aqui são os valores de entrada x, aqui dentro você tem a função, e aqui o resultado que sai, o y ou o seu f de x. Como padrão, a gente pega dois valores negativos, menos 2, menos 1, pega o valor central que é o 0, pega dois valores positivos, o 1 e o 2, e substitui na função encontrando esse valor real da função. Então, se o x é menos 2, eu substituo e encontro o f de menos 2. Ou seja, onde tem x vai ser menos 2. Então, é 2 vezes menos 2, menos 4. Então, 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4, menos 4, menos 8. Então, essa imagem será menos 8. Então, aqui, o menos 2 é este valor, né? Menos 2 está aqui e ele vai se ligar ao menos 8. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui você tem o menos 8. Então a intersecção dessas duas projeções é o ponto no plano cartesiano onde você vai marcar este ponto. Esse gráfico passa por este ponto. Ok? O próximo é menos 1. Então, você vai substituir f de menos 1 na função. Menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 4, menos 6. Então, a saída na imagem é menos 6. Aqui, para o menos 1, você vai ligar com o menos 6, que é esse valor aqui. Ó. Então, menos 1 vai se ligar a ele. Então, o gráfico também vai passar por este ponto e por este. O próximo valor é zero. Então, quando o zero entrar no sistema, você vai ter f de zero igual a 2 vezes 0, menos 4. Então, você vai ter 2 vezes 0, 0. Menos 4 mesmo. Então, fica menos 4. Então, o zero em x, que está sobre o eixo aqui, se liga ao ponto menos 4, que é este ponto aqui. Ó. O próximo valor para x é 1. Então, você faz o f de 1. F de 1 vai ser 2 vezes 1 menos 4, e vai dar 2 vezes 1, 2, menos 4, menos 2. Então, a saída é em menos 2 quando a entrada for 1. A entrada 1 está aqui, a saída menos 2 é essa aqui, né? Então, vou projetar aqui, então vai passar por este ponto também. E por último, nós temos o 2. F de 2 será 2 vezes 2 menos 4. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Veja que a função zerou
com o ponto 2. Aqui é 1, aqui é 2, o 2 está sobre o 0. Além disso, a gente diz que esse valor menos 2 é o zero da função. Já vamos estudar sobre ele. Zero da função é o ponto que zera a imagem. Então, essa marcação de pontos ela está alinhada e a gente faz, como o domínio é real, a gente faz a junção de todos os pontos e diz que este é o gráfico da função. E bota a setinha aqui, coloca essa setinha dos dois lados, que quer dizer que ele vem do infinito e vai para o infinito. E essa é a função 2x menos 4. Bacana, não? Outra maneira de você fazer, que a gente já apresentou aqui nas nossas aulas, é utilizando o software GeoGebra. Aí vocês têm o endereço dele, eu sugiro que sempre façam teste. Aqui você coloca a função f de x igual 2x menos 4. Aí, ó, é o mesmo gráfico que a gente fez. E o zero está aqui no 2, ó. Quando ele era menos 2, deixa eu levantar aqui, menos 2 ele se ligou aqui no menos 8. Ó. Quando era menos 1, ele se ligou aqui no menos 6. Quando era 0, ele se ligou no menos 4. Quando era 1, se ligou ao menos 2. E quando era 2, se ligou ao próprio eixo 0. Então é até uma maneira de você conferir se o seu gráfico está certo. Quando você precisar fazer, use esse recurso. E aqui está nosso gráfico. Outro ponto também importante dessa nossa lição é a gente entender o que é o zero da função. Como eu disse anteriormente, o zero da função é o ponto onde o gráfico toca o eixo x aqui, ó, faz a imagem ser zero. É este ponto aqui quando o gráfico perfura o eixo x. Neste caso, quer dizer que a imagem era zero. Né? Não teve imagem. E aqui você pode observar, ó, a imagem deu 0. Como é que eu faço para descobrir esse valor? Tem duas maneiras também. Uma é utilizando o recurso do GeoGebra, outra é usando o recurso manual. Então você vai fazer da seguinte forma. Primeiro, vamos pegar a função. Coloca aqui, zero da função. Como você vai fazer aí no seu caderno? Você pega a função f de x igual a 2x menos 4. Se você quer encontrar o zero da função, você vai fazer f de x igual a zero. É isso que você quer, que a imagem seja zero. Então, vamos trazer essa resolução aqui para cima e continuar ela aqui. Então, se eu quero que a minha imagem f de x seja zero, quem é a minha função f de x? Minha função f de x é 2x menos 4. E isso será igual a zero. Então, eu substituo o valor da função aqui, ó, e tento encontrar o valor de x que faz tudo isso dar zero. Então, 2x será igual. O 4 muda para o lado de cá, muda o sinal. Será menos, fica mais. Então, fica 2x igual a mais 4. Como 0 mais 4 dá 4, fica só o 4. Aí, o próximo passo é passar a multiplicação, a ordem, inverter a operação. Aqui nós tínhamos um 2 multiplicando, vou passar ele dividindo. Então, fica 4 dividido por 2, então x é igual a 2. Então, encontrar o zero é só igualar aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho essa função aqui, ó, g de x igual a 2x menos 6. Eu quero encontrar o zero dela. Eu faço g de x igual a zero. Quem é g de x? 2x menos 6 é igual a zero. O 6 muda de lado. 2x igual a 6. Agora, a operação inversa. Se o 2 estava multiplicando, ele vai passar dividindo. 6 dividido por 2, o zero dessa função é 3. No gráfico, é este ponto aqui, ó, sempre o ponto onde toca o eixo. Como nós vimos aqui, ó, esse é o zero. Ele também é chamado de raiz da função. É onde a imagem é zero. Vamos pegar a função que a gente fez agora, g de x igual a 2x menos 6. Olha aí. Qual é o zero da função? É este ponto. Ó. Quando você clica nele, é 3 e 0. É só identificado assim. Ó. É o 3. Ó. É o 3, a entrada 3 domínio que deu 0 na imagem. E se você observar, é o que a gente tinha encontrado aqui. Uma característica também
importante é entender os coeficientes da função afim. Como nós já falamos anteriormente, a função afim ela é composta do seguinte formato: f de x igual a ax mais b. Ela tem essa configuração. O a é o coeficiente angular, e o b é o coeficiente linear. O que isso interfere? Porque o a vai sempre determinar a inclinação da reta, o quanto essa reta está mais inclinada ou menos inclinada. Tanto é que quando você não tem o a, você tem uma função que não é inclinada, ela é paralela, é constante, né? Então, quanto maior o a, mais inclinada a função. Quanto menor, menos inclinada a função. O b determina o ponto onde esta função vai tocar o eixo y. Olha esse exemplo. Qual era o b dessa função? Menos 4. Então, se você observar, ela tocou o eixo y no ponto menos 4. Então, o b é o coeficiente linear. Ele determina a inclinação, o quanto a reta está mais para cima ou o quanto ela está mais para baixo. Quem é determinado é por b. Por exemplo, eu tenho aqui ó, f de x igual a 2x mais 4, g de x igual a 2x menos 4. Essas duas funções são diferentes, têm a mesma inclinação, elas são até paralelas. A gente pode dizer que f é paralelo a g, e assim se escreve. Porém, essa vai cruzar o eixo no ponto mais 4, essa no ponto menos 4. Vamos ver no GeoGebra como isso funciona, que fica mais fácil. Olha aqui, 2x, f de x igual a 2x mais 4. Ó, cruzou o eixo aqui, ó, intersecção com o eixo y, 0 e menos 4. E a g de x, intersecção com o eixo y, 0 e menos 6. Veja, esse valor, que é o b, ele determina onde ela vai encontrar. Ah, eu quero que a função passe no 1. Então, eu só construo, venho aqui, tiro o menos 6 e coloco mais 1. Automaticamente, ela é movida para o 1. Ó. Então, esse eixo, essa variável b, determina isso, como a função varia em relação ao eixo y. E o a, por ser o coeficiente angular, ele determina a inclinação. Veja que as duas têm a mesma inclinação, porque é 2 aqui, 2 aqui. Mas se eu apagar esse 2 aqui e colocar um 3, olha aí, a f ela já se inclinou mais, inclusive ela vai tocar aqui, ó, vai cruzar pela g no ponto de intersecção 5 e 11, tá vendo? E se eu aumentar isso aqui por um 7, ela vai ficar mais inclinada ainda. Olha o que é que aconteceu com ela, mais inclinada. Se eu reduzir isso aqui para um número pequeno, em vez de 7, vai ser 1 dividido por 7. Olha aí como ela ficou menos inclinada, ficou mais paralela. Ela continua passando pelo 4, porém ela ficou menos inclinada. Então, o A determina a inclinação, é chamado de coeficiente angular, e o B determina onde ela toca o eixo Y, é chamado de coeficiente linear. Além disso, variando desta definição, nós temos um conceito chamado de translação do gráfico. Translação é pegar um gráfico e deslocar ele dentro do eixo. E quem desloca o gráfico para cima e para baixo é o B. Então você pode ver que a mesma função, se você modificar o b dela, ela vai ser representada da mesma forma, só que uma parte ou mais para cima ou mais abaixo do gráfico. Vamos lá no GeoGebra e vamos pegar uma função comum, deixa eu apagar essa, e aquilo que a gente já veio falando. Eu vou copiar essa aqui, a g de x, vou fazer uma transladada dela. Eu faço a mesma função, vou apagar aqui, vamos chamar de h para o sistema reconhecer. Eu quero transladar ela mais para cima, então eu vou transladar ela lá para o 5. Olha aí o que aconteceu. Ela estava aqui passando no ponto 1, mas agora eu transladei ela para o ponto 5. De que forma? Apenas modificando o b. Se eu quero transladar ela para o valor menos 5, basta eu vir aqui, colocar um h, vamos mudar aqui para j e trago aqui para menos 5. Olha aí. Ela veio aqui para baixo, o menos 5.
Transladar então a função é só alterar seu b e deslocar ela para cima ou para baixo. Ok? Espero que tenha sido útil. Aproveite, revise os vídeos quantas vezes quiser e te vejo na próxima aula.